A simples solidariedade bastaria, pois, quando um pouco extensa, para modificar a insuficiência do poder prático e a necessidade de uma autoridade teórica que, privando-se de toda a ação especial, faça prevalecer constantemente a harmonia geral. A continuidade, porém, da qual depende cada vez mais a ordem humana, torna essa necessidade plenamente irrecusável. Esses poderes empíricos, aspirando a dirigir o presente, não conhecem o passado que o domina, nem o futuro que ele prepara. Por isso, a intervenção deles permanece cega e, a miúde, perturbadora, quando não a subordinam aos conselhos teóricos. Ao mesmo tempo, a influência sacerdotal lhes é indispensável como a única capaz de consagrar os suficientes seu ascendente material, quase sempre exposto a invejosas contestações. Cada consagração consiste em representar o poder correspondente como o ministro de um poder superior geralmente respeitado. Deus sob o regime provisório e a humanidade na ordem definitiva. Ora, isto supõe sempre, mas sobretudo em relação a este estado final, que o presente se prende dignamente ao passado e ao futuro. O sacerdócio, único que pode instituir esta dupla ligação, torna-se assim o consagrador necessário de todos os poderes humanos, sem precisar ele próprio de nenhuma consagração estranha, pois é o órgão direto da suprema autoridade. Eis aí de onde procede este segundo axioma. Nenhuma sociedade se pode desenvolver e conservar sem um sacerdócio qualquer. Indispensável a todos, de modo semelhante, para a educação e para o conselho, esse poder teórico é o único capaz de consagrar os governantes e de proteger os governados. Ele constitui o moderador normal da vida pública, como a mulher da vida privada. Embora estas duas existências exijam, aliás, o concurso contínuo da influência moral com o poder intelectual, pode-se resumir o conjunto das atribuições sociais do sacerdócio qualificando-o de juiz, segundo a expressão bíblica, visto que seu tríplice ofício de conselheiro, de consagrador e de regulador se efetuar sempre julgando, isto é, mediante uma apreciação respeitada. O catolicismo
nos tinha preparado para bem conceber este princípio fundamental, e o positivismo, consolidando e desenvolvendo esse grande esboço, conserva aí algumas expressões que parecem, à primeira vista, só se referir à sua origem teológica, porém que admitem um sentido natural. Além do justo respeito que devia ter inspirado essa nomenclatura histórica, ela também assenta sobre motivos dogmáticos. Esses motivos resultam, sobretudo, da falta de homogeneidade que apresentam estas duas expressões, cujo contraste recorda os dois caracteres principais da grande divisão social, em vez de indicar apenas um só. Qualificando de espiritual, o poder teórico faz-se sentir o suficiente que o outro é puramente material. Por este modo, fica indiretamente assinalada a melhor comparação social que esses dois poderes comportam, a qual consiste em considerá-los, digo, como disciplinando um as vontades e o outro os atos. Reciprocamente, qualificar de temporal o poder prático é recordar bastante a eternidade que caracteriza o poder teórico. Desde então, podemos definir suficientemente seus domínios respectivos. De um lado, o presente, do outro, o passado e o futuro. Um institui especialmente a solidariedade, o outro, a continuidade. A um pertence, sobretudo, a vida objetiva, ao outro, a vida subjetiva. Ora, estes dois atributos essenciais, indicados pela própria discordância dos nomes usados, concorrem para lembrar também a posição entre os dois poderes humanos, concorre também a oposição entre os dois poderes humanos quanto à sua extensão respectiva. De fato, a potência teórica, já como espiritual, já como eterna, comporta espontaneamente uma inteira universalidade, ao passo que a autoridade prática, por ser material e temporal, permanece necessariamente local. Deste contraste final resulta a separação das duas autoridades, logo que essa noção se desenvolve o suficiente. O poder espiritual, na tradição do catolicismo, condensava todas as atribuições essenciais na direção sistemática da educação universal, onde sua competência exclusiva é incontestável. Veremos no próximo encontro o desdobramento do regime positivo nessa direção. Hoje ficamos por aqui. Gratos pela atenção e até lá.